Você já sentiu um sentimento tão intenso por alguém que você ficava o dia inteiro pensando, será? Olha só, mais nesse vídeo a gente vai estar falando da música Do I Wanna Know dos Arctic Monkeys. Que a música é justamente dessa pergunta. Olha o título da música. Queria saber, você sente o mesmo? Então, o que vamos estar aprendendo aqui hoje, a gente pode estar aprendendo substantivos. Tem muitos substantivos nessa música. Tem o exemplo aqui, color, shake, stitch, e o exemplo que aparece na música, né? Have you got color in your cheeks? Você já ficou corado? Você já ficou corada? Temos também gírias, expressões, tem muitas expressões que eu nunca tinha ouvido falar, eu aprendi muito com essa música. Sempre que aparece na música que é Aces up your sleeve, tem um trufo na sua manga. Então, se você quiser aprender como eles realmente falam de verdade, então assista o vídeo. Então a música começa assim. Have you got color in your cheeks? Você já ficou corada? Eu tava analisando aqui o trabalho que o Gemini faz, porque se você não acompanha, eu faço os vídeos com o auxílio do Gemini. Eu tava olhando a forma como ele traduziu. Ou ele é burro, ou eu que sou burra. Um dos dois tá errado. Eu queria a opinião de vocês aí no comentário. Se você traduzir literalmente, porque, ó, have é ter. You, você, got, obteve, color, cor, bochecha, tá. Traduzindo literalmente fica mesmo. Você tem cor nas suas bochechas? Isso aqui eu não concordo com isso. Ele não tá falando você tem cor nas suas bochechas ou você está corada. Tá no presente perfeito. Have you? Uma pergunta no passado. Você já ficou corada? É isso que ele tá querendo dizer, na minha opinião. Então fica até a dica também para vocês, pessoas humanas não IAs. Cuidado para não traduzir ao pé da letra. Tentem entender pelo menos o presente perfeito e o presente simples. Continuando, né? Do you ever get that fear that you can shift? Você já sentiu aquele medo que você não consegue afastar? Você já teve medo de algo, só que você não consegue afastar essa coisa? E algo que fica te incomodando, ele vai até comparar aqui com algo no dente. É uma comparação bem interessante. E eu já tive, sim, baratas. É o medo que eu tenho, mas elas me amam. Eu não consigo afastar elas. Eu sei como é. O que ele tá falando aqui? Ele tá perguntando se essa pessoa já ficou corada, já teve vergonha, porque ele já ficou corado, ele já teve vergonha. Se essa pessoa já teve um medo, como ele tem, um medo de algo que ele não consegue afastar, porque ele queria falar pra essa pessoa quão ele gosta dessa pessoa, quanto ele gosta dessa pessoa, só que ele não consegue afastar esse medo e fica incomodando ele. Então ele fala aqui, né? The type that sticks around like cement in your teeth. O tipo que fica ali incomodando como algo preso nos seus dentes. Esse tipo de medo que é um medo que incomoda, que você não consegue lidar com ele. Então tem um vocabulário bem interessante aqui, não sabia. Stick eu já conhecia, né? Algo que gruda. Cement eu não conhecia, que é uma gíria para algo. Essa música aqui tem várias gírias britânicas. E era até para ter pesquisado, né? Se ele é do Reino Unido, mas eu esqueci de pesquisar. Me perdoe, gente. Mas tem várias expressões aqui do Reino Unido, várias expressões britânicas. Igual essa aqui, ó. Você provavelmente conhece a palavra something, né? Que significa algo. Something, algo. Que é do inglês americano. E somente é a mesma coisa que something, só que é do britânico. É uma gíria britânica de falar, que eles usam lá no Reino Unido, ver como lá. Are there some aces up your sleeve? Existe alguns ases na sua manga? Você tá pensando assim, como assim, ases na manga? Isso aqui é uma expressão para falar se uma pessoa tem uma carta na manga. É a mesma expressão que a gente tem aqui, a gente fala, se tem uma carta na manga, eles falam, aces up your sleeve, tem ases na sua manga, porque os ases é a carta mais forte no poker, né? É poker que fala? É poker. Poker. Não, eu sinto que eu tô falando errado, mas enfim. Tá. Porque ele tá desconfiado se o interesse dela realmente é genuíno, se é real, ou ela só tá enrolando ele
Então, ele tá pensando, você tem outro plano B, você tá guardando cartas na sua manga, o que você sente realmente é real ou você só tá brincando comigo? Então, é nessa intenção aqui que ele pergunta isso. Have you no idea that you're in deep? Você não tem ideia de que você está envolvida. Aí o Jamie tá envolvido até o pescoço. Ele tentou trazer essa expressão de uma forma que a gente fosse entender, né? Porque in deep, você está em deep em alguma coisa, porque deep é profundo. Estar profundo é você estar envolvido profundamente em algo. Então você não tem ideia do quão profundo é esse sentimento, de quão envolvido você tá nisso. I dreamt about you nearly every night this week. Eu sonhei com você quase todas as noites dessa semana. Então tá falando, o que a gente tá tendo aqui não é besteira, não é algo leve. Eu tô sonhando com você quase todos os dias. Profundo nesse sentimento. How many secrets can you keep? Quantos segredos você consegue guardar? Ele fala aqui porque ele vai contar um segredo pra ela. Cause there this done I found. Porque tem essa melodia que eu encontrei. That makes me think of you somehow. Que me faz pensar em você de alguma forma. Ele encontrou uma música que tem uma melodia que lembra dela. Porque mais lembra. E se você já gostou de alguém, você sabe como que é. Você escuta músicas pensando nessa pessoa, é super comum isso aí. And I play it on repeat until I fall asleep. Toco no repetir, eu repito isso infinitamente até eu pegar no sono. E quando ele pega no sono, spilling drinks on my settee. Derramando bebidas no meu sofá, porque imagino eu que ele tá lá escutando a música, bebendo, aí quando ele dorme, acaba caindo a comida no sofá. A comida não, a bebida no sofá. E essa imagem me causa dor. Eu odeio sujeira. Imaginar isso. Bebida caindo no sofá, meu Deus, que nojeira pra limpar isso. Tem como limpar, não vai ficar fedendo não o sofá. Enfim, é só uma música, calma, mãe. É só uma música. Aqui temos outra expressão, que também temos outra gíria, outra palavra do inglês britânico, senti, que é sofá. Você pode estar pensando, sofá em inglês não é couch? E sim, você está completamente correto, só que isso é no inglês americano, mas isso aqui é sofá no inglês britânico, senti. Guarda aí na memória, na sua cabecinha, não sabia disso. Interessante, definitivamente interessante. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Eu quero saber se esse sentimento flui nos dois sentidos. E ele tá em dúvida se ele realmente quer saber se esse sentimento é... Qual a palavra? É platônica a palavra pra quando a pessoa sentir a mesma coisa? Nossa, deu um buraco agora na cabeça. Enfim, acho que é platônica. Ele quer saber se o sentimento é platônico, se os dois sentem a mesma coisa, né? Flows both ways é uma metáfora para saber se algo é recíproco. Se o sentimento flui para cá e para lá. Então significa que os dois estão de acordo com o sentimento. E tá pensando, eu realmente quero saber se não flui. E não só flui para um lado, se não flui para os dois lados. Eu realmente quero saber. Ele tá em dúvida. Sad to see you go. I was sort of hoping that you'd stay. Triste ver você ir. Eu estava meio que esperando que você ficasse. Eu meio que esperava. Eu tinha esperança. Hope, esperança que você iria ficar. Baby, we both know that the nights were made for saying things that you can say tomorrow day. Acho que dava pra ter separado isso aqui pra gente entender mais a fundo cada trechinho, mas enfim. Querida, nós dois sabemos que as noites foram feitas principalmente para dizer coisas que você não pode dizer no dia de manhã. Ok, muita coisa. Tá bom, vamos por parte. Ou seja, ele tá dizendo que a noite deixa ele mais calmo e dá mais coragem para ele falar como ele realmente se sente. Ele até brinca dizendo que as noites foram feitas para falar as coisas que ele sente que não tem como falar no dia de manhã.
Porque de noite você tá curtindo, você tá relaxando. Já de manhã tem trabalho, tem problema, você tá na ativa. Então, realmente, a noite é bem propícia para falar coisas. Crawling back to you. Rastejando de volta para você. Ele já entendeu que ele tá se humilhando por essa pessoa. Que ele já perdeu todo o ego e tá correndo atrás. E ele tá se rastejando dessa pessoa. Ever thought of calling when you've had a few? Você já pensou em ligar quando você bebeu algumas? Temos aqui a expressão had a few. Quando você diz que você had a few, você bebeu, que você não bebeu muito, você bebeu o suficiente para você ficar mais relaxado, você ficar mais confiante, mais bobinho, mas você não tá bebo. E já que estão falando de bebida aqui, eu queria aproveitar para dar minha opinião sobre bebidas, porque eu já estou aí com o canal desde dezembro, 6 meses, já temos esse canal há 6 meses, então estamos construindo uma relação juntos. Então eu acho importante eu falar minha opinião sobre bebidas, porque isso é algo importante pra mim. Só tem coisa ruim. Por que vocês bebem? Eu não entendo por que as pessoas bebem. Só faz mal, você ainda tem ressaca, nem tem um gosto bom. E acho que não deveria ser normalizado bebida. E uma pessoa que bebe já não tem meu respeito. Mas continuando aqui, fala, você já pensou em ligar quando você bebeu? 'Cause I always do. Porque eu sempre penso. Temos aqui o do, né? Porque em inglês você pode não falar o verbo, em vez de falar o verbo, você fala o do. Se você já mencionou antes o verbo, aqui o verbo seria pensar. Ou se não ligar, temos 2 verbos aqui. Se você já falou o verbo antes, ele fala que você já pensou em ligar, ele já falou o verbo ligar e pensar. Então, se eu quiser falar desse verbo de novo, eu não preciso falar ele, porque eu já mencionei antes, eu posso só usar o do, e a pessoa já vai saber que eu estou falando do verbo aqui. E outra pergunta aqui, quando você bebe, você já pensou em ligar pra mim? Porque eu sempre penso quando eu tô bebendo. Maybe I'm too busy being yours to fall for somebody new. Talvez eu esteja ocupado demais sendo seu pra me apaixonar por alguém novo. Pra se apaixonar por outra pessoa, ele não consegue deixar essa pessoa. Talvez o sentimento não seja recíproco, mas ele não consegue deixar. Não consegue largar essa pessoa pra se apaixonar por outra. Now I've thought it through. Agora que eu pensei bem a respeito, que temos aqui thought it through, que significa você refletir sobre uma situação de todos os ângulos possíveis, pensando de todas as formas possíveis sobre isso. E ele mesmo pensando de todas as formas, vendo todos os ângulos, mesmo assim, ele está arrastando para essa pessoa, só que eu não repeti. Isso aqui que ele fala, crawling back to you. Mas não repeti aqui porque a gente já viu, né? So have you got the guts? Então você tem coragem, você tem culhão. É muito interessante essa palavra guts. Ai, muito legal. E guts é uma palavra muito divertida. É muito legal a palavra guts. Porque pode significar literalmente entranhas, tripas. Ou também pode ter o sentido figurado que é coragem. Nesse sentido aqui é coragem. Você tem coragem? E é muito legal que eles fazem umas piadinhas com isso. Que, se eu não me engano, essa aqui é a mais famosa de todas. Pelo menos a que eu vi, a que eu conheço, eu acho que é a mais conhecida. Acho que todo mundo sabe essa aqui. Que eles brincam, eles fazem um trocadilho com isso aqui. Eu vou contar essa piada pra vocês. E vocês vão rir muito, muitos kkks. Humor. Muito engraçado. Why did the skeleton go to the party? Por que o esqueleto não foi à festa? Because he had no guts. Também que é bom. Porque ele não tinha coragem. Ou senão porque ele não tinha entranhas. Porque um esqueleto é só osso, ele não tem tripas, ele não tem nada. Aí é um trocadilho, né? Ele não foi à festa porque ele não tinha coragem, senão porque ele não tinha tripas, não tinha entranhas. Ele tá falando, você tem coragem de falar como você se sente? Seus reais sentimentos? Be wondering if your heart is still open, and if so, I wanna know what time it shuts.
anda me perguntando, wondering, né? Quando você fica se perguntando, você fica pensando, refletindo sobre isso, sobre alguma coisa. Se seu coração ainda está aberto, e se sim, if so, e se sim, quero saber que horas ele fecha. É bem engraçadinho isso aí, porque ele tá tratando o coração dela como se fosse um estabelecimento que tem hora de abrir e hora de fechar. Então é uma piadinha aqui. Aí ele fala assim, seu coração tá aberto, tem um chance, aí ele brinca aqui. Que horas fecha? Engraçado, engraçado, engraçado. Simmer down and pork her up. Acalme-se e faça piquinho, né? Porque, ó, simmer down, que é uma expressão culinária que é você cozinhar com fogo baixo, basicamente. Só que aqui pode ser usado também a expressão para dizer fica calmo. Se acalma. E poker up é o ato de você fazer um biquinho para beijar. Então, quando você vai beijar, você vai o biquinho, você vai fazer o poker up. Tá querendo roubar um beijo dessa pessoa. I'm sorry to interrupt, it just I'm constantly on the cusp of trying to kiss you. Desculpe interromper, é que eu estou constantemente no limite de tentar te beijar. Não conseguiu ver, ele está realmente tentando beijar essa pessoa. Ele tá cansado de ficar tentando e já tá no limite. I don't know if you feel the same as I do, but we could be together if you wanted to. Não sei se você sente o mesmo que eu, mas poderíamos ficar juntos se você quisesse. Então, em resumo, ele realmente tá bem confuso se essa pessoa gosta dele ou não, mas se essa pessoa quiser, ele quer muito essa pessoa. E em resumo é isso. Então, muito obrigada quem assistiu até aqui. Se você gostou desse vídeo, talvez você possa gostar desse jogo aqui. Eu recomendo você assistir. Ou se não, né, já chegou até aqui, se quiser dar um like, comentar alguma coisa, quero saber a sua opinião, ou se inscrever.